Luciana, você usou um conceito que é a posição que o PCdoB tem defendido ampla, de uma maneira muito constante, que é a tese da frente ampla. A frente ampla envolveria acordos da oposição de esquerda, não apenas com a centro-esquerda, mas também com setores da oposição de direita, como você citou. Essa política do PCdoB tem a ver apenas com a resistência contra o Bolsonaro ou representa também a busca de uma alternativa eleitoral comum para as próximas presidenciais? Não, Breno, eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nós experimentamos no Brasil, não é de hoje, no próprio ciclo político de Lula e Dilma, o chamado presidencialismo de coalizão. A governabilidade no Brasil, ela depende muito dessa construção política, desde que o nosso pensamento programático, a nossa agenda econômica, a nossa agenda social, ela possa ser hegemônica. Mas, se nós observarmos o próprio ciclo político do governo Lula, ele governou com o centro e até, em alguns momentos pontuais, com até segmentos assumidamente de direita no Brasil para poder garantir a governabilidade. Eu penso que nós vivemos um país plural, em que o arranjo das forças políticas locais tem uma força tremenda e que elas que demorarão por muito tempo as mudanças qualitativas na chamada base política e base social real da sociedade brasileira para que a gente tenha um projeto mais com maior nitidez ideológica, política, clara, cada vez mais à esquerda. Né? Nós, o PCdoB, nós temos como pressuposto o nosso programa que aponta para um novo projeto nacional de desenvolvimento. Nós queremos construir o socialismo no Brasil, mas nós temos a devida compreensão de um elemento decisivo para atingirmos esses objetivos, que é a chamada correlação de forças para poder fazer valer passos avançados na implementação de um projeto soberano, de um projeto de equidade, de um projeto inclusivo no Brasil, que foi um exercício que o Lula fez, e acho eu que ele hoje, com esse episódio do Supremo Tribunal Federal, que resgata a elegibilidade do presidente Lula, acho que hoje ele faz exatamente esse exercício. Ele procura dialogar com os setores de centro-esquerda, para poder, inclusive, isolar o Bolsonaro. E o bolsonarismo, mais do que o Bolsonaro, nós precisamos também isolar o bolsonarismo. Os acenos, né, as visitas que o presidente Lula, por exemplo, fez a Renan Calheiros, né, que fez a Rodrigo Maia, vai nessa direção de que essa tática nossa, ela tem esse pressuposto de que você, para derrotar Bolsonaro, você tem que isolá-lo. E a composição por onde vai passar a disputa eleitoral, aí é outra construção política. E que necessariamente, para nós, tem que passar na liderança da esquerda. Senão, não tem perspectiva para frente, né? Então, nós imaginamos uma construção para a candidatura presidencial que seja liderada pela esquerda, né? E que se componha com setores de centro, como foi o modo pelo qual nós conseguimos vencer as eleições lá em 2002, que foi exatamente na medida... Seria uma síntese adequada dessa posição se eu dissesse frente ampla para combater Bolsonaro, frente de esquerda para disputar a eleição presidencial? Não, eu penso que a esquerda liderando uma frente. Uhum. Essa frente, ela pode ser de centro-esquerda, não é? E muitas vezes, dependendo da realidade regional, nós poderemos ter muitos apoios de lideranças políticas mais conservadoras, dissidentes do Bolsonaro ou movidas
pelo fato de que, em muitos locais, o Bolsonaro tem uma força cada vez mais reduzida, como é o caso do Nordeste. Bolsonaro nunca teve força. Se a gente for observar o cenário da Bahia, por exemplo, na Bahia, no Salvador, Bolsonaro sempre teve indicadores de popularidade baixíssimos, né? Então, muitas vezes, aquela determinada liderança, Breno, porque muitas vezes, né, o perfil das lideranças políticas, vamos dizer assim, mais tradicionais, elas são muito mais movidas para onde tende as possibilidades da perspectiva de poder. É assim que essas forças se comportam. E nós temos que conviver porque é o que existe. São essas forças que estão no tabuleiro da política. E nós precisamos conviver de modo a garantir que a gente acumule mais, porque não é qualquer coisa que nós estamos vivendo no Brasil. É uma ameaça muito grave de um governo de característica de extrema-direita e nós não podemos, vamos dizer assim, dispensar todo tipo de apoio que nos leve a derrotar. Claro, sem comprometer, sem confundir compromissos programáticos muito caros para nós, que esses não podem, né? Há de ter a chamada cláusula pétrea na construção política para uma determinada plataforma de governo, não é? Aliás, também nesse sentido, no ciclo político progressista no Brasil, em 2002, o Lula fez a Carta aos Brasileiros, que tinha exatamente esse objetivo de diminuir, distensionar a forte pressão que existiu naquela época e continua existindo, né? A luta política, quando ela se radicaliza, como nós estamos vendo no Brasil, ela também toma dimensões de um forte embate de fundo ideológico, né? Nunca se viu um ataque, né, tão profundo que nós vemos, quer dizer, nunca se viu, já se viu, mas ganha outras dimensões, por exemplo, do anticomunismo, né? Isso virou um verdadeiro bicho-papão, né? Eu me lembro, Breno, que quando eu fui eleita aqui prefeita, há 21 anos atrás, a Caros Amigos, uma revista, botou na capa assim: ela não come criancinha. Porque a campanha que eu vivi aqui há 21 anos atrás era feroz, né? Era uma campanha anticomunista que em síntese, eu era uma figura que estava ali amando do Satanás, né? Na cena da política da cidade. Então, esse embate ideológico, ele ganha contornos que a gente pensa que era página virada da história e não é. Assim como também a luta política que a gente trava para... Nunca se foi tão necessário afirmar o óbvio, não é? Até os fatos recentes, não é? Nós estamos há pouco mais de 30 anos de um golpe militar no Brasil. Existem testemunhas vivas, né? E mesmo assim, há quem acredite que não houve. Claro. Há quem acredite que isso é uma invenção. Quer dizer, não é qualquer coisa, é um embate muito forte e nós temos que ter a dimensão do que é que está em risco. Isso, aliás, a gente está vendo o retrocesso, o tamanho do retrocesso e das ameaças ao pouco do que nós acumulamos de um novo Estado brasileiro, das transformações que nós obtivemos. Na política externa, eu considero que no ciclo político que nós vivenciamos foi a política mais ousada, não é? Eu não imagino como a gente pudesse gerar fatos e construir relações e ousadia na política externa mais do que nós fizemos nesse ciclo político. E vejam onde nós chegamos, o retrocesso gigantesco que isso levou. Quando nós vemos o mundo em transformação, em transição,
o papel do BRICS nesse contexto internacional, e a gente vive ali à margem, cada vez mais ridicularizado na cena nacional, e sem portanto, garantir o que é necessário numa nação da dimensão continental do Brasil, da força econômica e política. Nós estamos ali completamente à margem de grandes decisões do tabuleiro nacional, tão necessárias no momento agudo de crise pandêmica, né? E todas as suas os seus impactos múltiplos, né? E na transição que já existia no mundo, como isso acelera, né? Eu acho curioso, Breno, que esse conceito do Estado mínimo, nunca vi esse conceito ir tanto para o espaço como a gente está vendo agora, né? A Angela Merkel anunciando, quer dizer, o tabu do investimento do Estado quebrou tabu. A grande palavra de ordem hoje é investimento público, não é? O Biden, que quando assumiu agora, depois do Trump, logo de cara, 1,9 trilhões de dólares para poder salvar a economia e para poder salvar os mais vulneráveis do seu país. Então, nós estamos completamente fora desse contexto. E ainda por cima fazendo arenga com a China, né? Quando nós somos nada mais, nada menos o maior... Graças à China, nós temos ainda superávit na balança comercial. É graças à China que nós destinamos o maior destino da nossa exportação, até porque nós somos exportadores de commodities. São 62 bilhões que nós destinamos para a China e estamos simplesmente arengando com o principal parceiro comercial, numa hora que a gente depende deles até para máscara, para o enfrentamento da Covid. Arengando em Pernambuco quer dizer se encrencando, né? Luciana. Brigando. Arengando. Não, é bom sempre aprender essas palavras novas.